Vamos continuar com as orações coordenadas sindéticas. As relações de sentido que elas estabelecem e os conectores. Conector é importantíssimo, é a mesma lógica das orações adverbiais. Mesma lógica, é um outro conjunto de conectores e o conector é que manda nessas orações. Então vamos lá, olha comigo na sua telinha. Orações coordenadas sindéticas adversativas. Agora, os conectores adversativos principais são o mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, o e, que pode ter valor de adição, pode ser aditivo ou pode ser adversativo. Nós vamos ter de olhar o contexto. Alguns conectores têm essa característica mesmo, que é essa plurissignificação, tem mais de um significado. O mais também, porque o mas também pode ser adversativo, como está aqui, mas aditivo também, é como o e, certo? Então vamos lá fazer a nossa análise. O atleta se esforçou, mas não concluiu a maratona. Se esforçar, esforçar-se, esse se é parte integrante do verbo, é um verbo pronominal. Não concluiu a maratona. Concluiu, dois verbos. Primeira oração, o atleta se esforçou. Segunda oração, mas esse mais aqui tem valor adversativo mesmo, não tem valor aditivo. Então, ele é uma conjunção coordenativa adversativa. Logo, esta oração todinha é uma oração coordenada sindética adversativa. E a primeira oração, o atleta se esforçou, é uma oração coordenada assindética. Se alguém disser que é a oração principal, eu corrijo. Não é a oração principal. Só há a oração principal se houver uma oração a ela subordinada. O atleta se esforçou, não concluiu, porém, a maratona. Mesma coisa do de cima, só que aqui eu usei um outro conector. Olha, novamente há duas orações, esforçar-se e concluir, são os dois verbos. Novamente, há um conector aqui, porém. O porém é sempre uma conjunção coordenativa adversativa. Então, naturalmente, essa oração em que ele aparece é uma oração coordenada, sindética, adversativa. Só que o que eu fiz aqui foi deslocar esta conjunção para o meio da oração, e por isso ela tem de ficar entre vírgulas. O porém está deslocado, está intercalado, está no meio da oração a que ele pertence, que é essa oração coordenada. E aí ele precisa estar entre vírgulas. Não posso substituir pelo mas. Muitas questões de conectores pedem a substituição. E aqui eu não posso substituir pelo mas, porque o mas é um conector dessa listinha aqui, que é aquela listinha que a gente memoriza, né? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Desta lista, o mas é o único que não pode vir deslocado. O e também não pode, né? Mas o e tem natureza primitiva ou primária. Vírgulas intercalado. E aí, olha, já que eu usei as vírgulas aqui obrigatoriamente empregadas para isolar este porém que está intercalado, eu optei aqui por usar o ponto e vírgula. Aqui eu tinha separado as orações por vírgula. Mas como aqui eu estou separando orações coordenadas, a primeira também é coordenada, a sindética,
e em uma delas já há uma vírgula interna, então eu posso usar o ponto e vírgula. Posso, podia ser uma vírgula aqui também, sem problema. Havia muito serviço, entretanto, ninguém trabalhava. Olha só, verbos. Havia, trabalhava. Conjunção. Há conjunção aqui? Ah, Tereza, o entretanto, que é uma conjunção coordenativa adversativa. Bom, então, primeira oração. Havia muito serviço, oração coordenada assindética. Segunda oração, entretanto, ninguém trabalhava, oração coordenada sindética adversativa. Vírgula entre as duas, que é a praxe, né? Que é o padrão. Usar vírgula para separar orações coordenadas. Estudei muito e não aprendi. Estudei muito, estudei, aprendi. São os dois verbos deste período que é evidente. E a segunda oração é uma oração coordenada sindética adversativa. E a vírgula antes do E está autorizada. Ela não é obrigatória. A vírgula antes do E, de valor adversativo, quando o E tem valor adversativo, a vírgula antes do E é permitida. Ela não é obrigatória. Já tínhamos. Próxima, oração coordenada, sindética, explicativa. Ela introduz uma explicação para a declaração da oração anterior. Venha logo, que tenho pressa. Venha logo, oração coordenada sindética, que tenho pressa, oração coordenada sindética, explicativa. Por que que eu tenho que ir logo? Porque eu tenho pressa, eu estou explicando por que que eu estou dando o comando de venha logo. Não minta, porque é pior para você. Não minta, porque é pior para você. Eu estou fazendo um pedido, não minta. Por que que eu não tenho que mentir? Aí eu estou explicando de onde está vindo esse pedido. Oração subordinar, oração coordenada, sindética. Ética explicativa. E a criança devia estar doente, é uma oração coordenada assindética. Certo? Os conectores explicativos, o que, o pois, o porquê, por quanto, na verdade são os mesmos causantes. Orações coordenadas sindéticas conclusivas. São introduzidas por conectores conclusivos, que são esses aqui, portanto, logo, assim, então, por conseguinte, pois, desde que esteja depois do verbo, e introduzem uma conclusão do fato da
conclusiva. E a primeira oração penso é uma oração coordenada dética conclusiva. E a oração anterior, que é o penso, é uma oração coordenada assindética. A vírgula aqui, essa vírgula aqui foi usada porque eu desloquei o pois. Eu tirei o pois, que é uma conjunção, naturalmente as conjunções vêm no início da oração, mas eu desloquei, tirei desse lugar. Então pus uma vírgula. E aí já sabemos, usei para separar as orações coordenadas aqui um ponto e vírgula, ao contrário daqui de cima que eu usei só uma vírgula. Por que que aqui embaixo eu usei o ponto e vírgula? Ah, porque em regra eu vou usar o ponto e vírgula para separar orações coordenadas quando em pelo menos uma dessas orações já houver uma vírgula interna. Você é jovem, por conseguinte, pode fazer muitas escolhas. É e pode fazer. Pode fazer aqui é uma locução verbal. O verbo poder é um verbo auxiliar. Por conseguinte, é uma locução, não é uma conjunção, porque é mais de uma palavra. É uma locução conjuntiva e está na lista dos conectores conclusivos. Está na lista. Então, é uma locução conjuntiva conclusiva. Se ela é uma locução conjuntiva conclusiva, então esta oração que ela introduz é uma oração subordinada, não. Coordenada, tudo aqui é coordenado. Coordenada sindética conclusiva. Tereza, parece uma consequência, né? É, mas não é. Porque, por conseguinte, tem que memorizar os conectores, não tem jeito. Por conseguinte, é uma locução conclusiva, introduz sempre uma conclusão, nunca uma consequência. Sempre uma conclusão. E a primeira oração é uma oração coordenada sindética. Se alguém disser que é a oração principal, eu nego. Não é a oração principal. Não há oração subordinada, logo não há oração principal. Certo? Vamos agora ver essa diferença entre explicação e causa. Lembrando que explicação está dentro das orações coordenadas. E causa pertence às orações subordinadas adverbiais. Então, oração coordenada explicativa, sindética, claro, explicativa, e a causa, oração subordinada adverbial causal. Olha só, duas frases aqui. Choveu muito, porque as ruas estão alagadas. As ruas estão alagadas porque choveu muito. Nos dois casos, eu tenho o mesmo conector porquê. Porquê, porquê. O porquê pode ser explicativo ou pode ser causal. Na verdade, os conectores explicativos e os conectores causais se confundem. Para as bancas, os conectores de natureza explicativa e os conectores de natureza causal são os mesmos. Como é que eu vou saber, então, a diferença? Pela lógica. Olha só. Posso entender que
O fato de as ruas estarem alagadas é a causa de ter chovido muito? Posso? As ruas estão alagadas e o fato de as ruas estão alagadas é a causa, é o motivo de ter chovido muito. Não, Tereza, eu não posso. Olha só, entenda isso aqui. Quando eu digo que A, esse A pode ser qualquer fato. O caso A aqui é choveu muito. E B pode ser qualquer fato. No caso B aqui é as ruas estarem alagadas. Quando eu digo A, por que B? B, o fato B, só será a causa de A e, naturalmente, o porquê será uma conjunção causal se duas coisas acontecerem. O fato B preceder o fato A cronologicamente. Primeiro acontece o fato B e depois acontece o fato A, porque toda causa vem antes no tempo daquilo que ela provoca. Mas se vem antes, nem sempre é causa, às vezes é só uma coincidência. Então, para ser A porque B e esse porquê ser causal, ou seja, B ser causa de A, além de o fato B preceder o fato B precisa determinar A. Vamos usar essa lógica aqui? Aqui eu abstraí, para a gente entender qualquer frase. Vamos aplicar nessa frase concreta? Choveu muito porque as ruas estão alagadas. As ruas estarem alagadas é o fato B dessa minha abstração. Posso dizer que as ruas estarem alagadas é causa de chover muito? Primeiro, as ruas ficaram alagadas antes de ter chovido e o fato de as ruas estarem alagadas determinou a chuva? Não, Tereza, não posso. A ideia é mais ou menos assim, ó. Deixa eu só terminar aqui. Isso aqui é uma oração coordenada sindética. Se é explicação, então é oração coordenada. Oração coordenada sindética explicativa. Imagine que, olhe para mim, imagine que nós estejamos no mesmo ambiente, interno, fechado, sem janela, um inferno. E aí ficamos lá 3 horas por algum motivo e saímos. Quando nós saímos, você me diz assim: ei, Tereza, choveu muito. E eu olho para você e digo: me explique de onde você tirou esse negócio de que choveu muito. E aí você aponta e diz assim: gente, as ruas estão alagadas. Ah, é uma explicação. Choveu muito, porque as ruas estão alagadas. Então, as ruas estarem alagadas não é a causa de ter chovido, porque nem aconteceu a causa de outro, ele tem de ter acontecido antes, no tempo. Então aqui não pode ser causa, mas o de baixo é. Olha o de baixo. As ruas estão alagadas porque choveu muito. Qual é o fato A? As ruas estão alagadas. Qual é o fato B? Porque choveu muito. Choveu muito antes de as ruas estarem alagadas. Sim, primeiro chove, depois as ruas ficam alagadas. Então, ó, checklist. O fato B, que aqui é choveu muito, precede o fato A, que aqui é as ruas estão alagadas. E o fato de ter chovido muito determina o fato de as ruas estarem alagadas? Sim, sim. Quando chove muito, as ruas ficam alagadas, determina. Ah, então é causa. Então é causa. E é causa porque eu fiz esse meu checklist. Nada, adverbial, causal.
E agora, a primeira oração, se esta aqui é subordinada, a primeira oração é a oração principal. Então, veja, a diferença entre explicação e causa é uma diferença, na verdade, de sentido. Só posso dizer que um fato é causa de outro, e este porquê só será causal se anunciar uma causa. Eu só posso dizer que um fato é causa de outro, primeiro, antes de tudo, se ele acontecer antes. E depois, se ele determinar. Tudo certo? E aí vamos lembrar que a explicação sintaticamente está no grupo das orações coordenadas e a causa sintaticamente está no grupo das orações subordinadas adverbiais. Mas olha, os examinadores misturam esses conectores explicativos e causais, né? Eles são os mesmos. Pois pode ser explicativo causal, por quê, por quanto, e por aí vai. Vamos fazer exercício? Vamos, olha só. Aqui tem um quadrinho com todos os conectores, né, que estavam espalhados aí nos slides. E aqui nós temos os exercícios. Vamos lá. Item 1. O trecho, o corpo é físico, portanto, é natural. As orações mantêm entre si uma relação de adição, o que se pode verificar pelo uso da conjunção portanto. Uso da conjunção portanto. Vou voltar aqui. Portanto, é um conector conclusivo. Acho que é o conector conclusivo mais usado de todos, né? Quem é que nunca terminou uma redação lá no último parágrafo dizendo portanto, né? Porque aprendeu que esse portanto conclui. E aí ele está dizendo que a conjunção portanto estabelece uma relação de adição. E eu sei que não, né? A conjunção, portanto, estabelece uma relação de conclusão. Então, o item estaria correto se dissesse assim: as orações mantêm entre si uma relação de conclusão. A segunda é conclusão da primeira, o que se pode verificar pelo uso da conjunção portanto. Associar a adição a portanto e portanto a adição é um erro. Item 2. No trecho, a objetividade na avaliação é essencial e depende de critérios de valor claros na mente do observador. A conjunção e possui valor aditivo e estabelece uma relação de coordenação entre aqui é uma adição. A objetividade na avaliação é essencial, é uma oração coordenada assindética e depende de critérios de valor claros, é uma oração coordenada sindética aditiva. Ela é essencial e depende, não é uma oposição. E mantém entre si uma relação de subordinação. Se estivesse escrito assim aqui, mantém entre si uma relação de subordinação, mantém entre as orações uma relação de subordinação, estaria errado. É uma conjunção coordenativa, mas está certo. 3. Os seres humanos aprendem a se converter e a se reconhecer. A conjunção e liga a oração iniciada por a se reconhecer à oração os seres humanos aprendem, estabelecendo entre elas uma relação de subordinação. Não. Na verdade, este e é uma conjunção coordenativa. Se é uma conjunção coordenativa, estabelece relação de coordenação. E, na verdade, este e está ligando essas duas orações. Vou usar aqui outra cor para a gente entender. Aprendem a se converter e a se reconhecer. Esse e está ligando essas duas orações. Elas aprendem duas coisas. Essas duas orações se subordinam a aprendem. Essas duas orações aprendem a quê? A se converter e a se reconhecer.
Essas duas orações estão subordinadas a aprender, mas o e está ligando a terceira à segunda. E o e estabelece uma relação de coordenação. Então, estaria certo, o item está errado. Ele estaria certo se dissesse que a conjunção e liga a oração 3, que é esta aqui, que ela introduz, liga a oração 3 a 2, estabelecendo entre elas, relação de coordenação. Aí estaria certo. É aquele desenho que a gente já viu, há 3 orações. O e liga a terceira à segunda, estabelecendo entre elas uma relação de coordenação. E aí as duas, tanto a segunda quanto a terceira, estão subordinadas à primeira. E tem 4. Hoje, no máximo 10% dos pesquisadores em atividade no Brasil trabalham em grandes centros no exterior. Na área da ciência, esse contato é essencial, não só para saber como os grandes cientistas trabalham, mas para estabelecer bons contatos e se fazer conhecer. O termo mas, este aqui, introduz uma oração que expressa contraste. Contraste é o mesmo que oposição, que é o mesmo que adversidade. E a gente já sabe que está errado. A gente já viu aqui o não só. O não só é o par perfeito do mais de natureza aditiva, né? Esse contato é essencial. Ele é essencial para saber e para estabelecer. É uma relação de adição e não de contraste. O item está errado. 5. Falamos não só de uma crise ecológica, mas também de uma crise civilizatória de amplas dimensões. Não só, mas também. Quer dizer que nós falamos de duas coisas. Falamos de uma crise ecológica e de uma crise civilizatória. Este mais aqui, acompanhado do também, né, que é inclusivo, includente e precedido do não só, introduz relação de adição. Nós falamos de uma crise ecológica e de uma crise civilizatória. E ele está dizendo que a expressão mais também introduz no período em que ocorre uma ideia de oposição. Não, uma ideia de adição. Seria o certo. 6. Hoje o lago já não é tão abundante, mas ele ainda chega com o barco cheio. Hoje o lago já não é tão abundante, é a primeira oração, mas ele ainda chega com o barco cheio. Bom, alguém chegar com o barco cheio, se opõe à ideia de o lago já não ser tão abundante. O lago já não é tão abundante, mas dá para pescar. É uma ideia de oposição. Aqui este mas indica uma oposição, um contraste ou uma adversidade. E ele está dizendo que o vocábulo mas é um elemento coesivo que introduz relação de conclusão entre a informação expressa. Não, o mais não introduz conclusão nunca. O mas pode até introduzir a adição, em alguns contextos, como aqui em cima, ou a adversidade. Mas dizer que ele introduz conclusão já está errado. O item já está errado daí, tá? Independentemente do texto. 7. A expressão por conseguinte, utilizada para estabelecer conexão entre as ideias do texto, equivale semanticamente a contudo. Não, por conseguinte e contudo, consulta a sua tabela de conectores. Onde é que você achou por conseguinte?
lá no grupo das conclusivas. O por conseguinte introduz conclusão. E o contudo, onde é que você achou o contudo? Lá no grupo das adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto. A adversidade. Então, não equivale semanticamente. Semanticamente é o sentido. O sentido de por conseguinte é o de conclusão. O sentido de contudo é a adversidade. Então, não posso dizer que tem equivalência. Está errado, não preciso nem do texto. 8. Preservam-se a correção gramatical e o sentido do texto ao se substituir o termo no entanto por qualquer um dos seguintes. Aí ele vai fazer uma substituição. No entanto, por porém, sempre dá. Os dois admitem a mesma posição, nada muda, são 100% permutáveis. No entanto, por contudo, também dá. No entanto, por todavia, no entanto, por entretanto. Esses conectores que estão aqui destacados, no entanto, porém, contudo, todavia, entretanto, são substituíveis entre si. Todos dão ideia de adversidade, mas o conquanto não. O conquanto dá ideia de concessão, é outra coisa. E aí não dá para substituir, porque o sentido muda da adversidade para a concessão. Mais ou menos uma teoria de conjuntos na matemática, ele está me dando vários elementos nesse conjunto. Só que um desses elementos, que é o conquanto, é estranho. Não pertence a esse conjunto. Então, eu não posso substituir, no entanto, por conquanto, preservando o sentido. Nunca. 9. As vendas do setor contudo voltaram a crescer desde a criação de uma linha de crédito. Seriam mantidos o sentido do texto e a correção, caso o termo contudo fosse substituído por todavia. Certo, sempre, sempre. Vou voltar, olha só. No entanto, porém, contudo, todavia, entretanto, são 100% substituíveis entre si. Não inclua o mais aqui. Não inclua o mais nessa categoria. A gente já vai ver por quê. Olha o próximo item. Mas olha, contudo, no entanto, porém, todavia, entretanto, onde há um, cabe o outro. Agora veja 10. O contrário, porém, ocorre com indesejável frequência. A substituição de porém por todavia. Porém, por todavia, sempre dá. Porém, por todavia, porém, por contudo, todavia, por contudo, entretanto, por no entanto, tudo dá. Ou mas, mantém a correção gramatical do período. Não mantém. Sabia que eu não posso usar o mas? Por que eu não posso usar o mas? Pelo todavia eu posso, mas pelo mais não. Por que eu não posso? Ah, muito bem. Porque o mas não pode ficar no meio da oração. O mais é um conector que só sabe vir na frente. Então, eu não posso substituir, não posso usar o mais no meio do período entre vírgulas, no meio da oração entre vírgulas. Eu posso dizer o contrário, todavia, o contrário, entretanto, o contrário, no entanto, mas não posso dizer o contrário, mas ocorre com indesejável frequência. Então, o item está errado. E 11, e última. Ser objeto de referência, seja na web, seja em publicações científicas, constitui fator importante em avaliações globais. As relações estabelecidas pelo emprego da expressão seja, que poderia ser corretamente substituída pelo par quer na web, até aqui tudo bem, indicam termos sintaticamente dependentes entre si. Não, porque esse seja aqui passa a ser uma conjunção, não é verbo, né? E é uma conjunção coordenativa alternativa. Então, coordena termos, e termos coordenados não são dependentes, são equivalentes. Então, o erro era só este. Esses termos são sintaticamente equivalentes, porque essas orações são coordenativas e não subordinativas. O item está errado. Muito item com troca de conector, muito item para reconhecer a relação de sentido do conector.
mais uma vez chegamos a uma constatação óbvia já, que é preciso memorizar a tabela de conectores. Então, vou dar uma parada e você vai memorizar. Cada dia você usa uma. Tem o dia do conquanto, o dia do porquanto, o dia do destarte. Destarte indica conclusão. E aí você vai usando, vai se apropriando, né? Melhor do que decorar só, não é isso? Bons estudos. Já já eu volto.